Motumbá, que é a babala de Jadilea, chefe Fedeoiá. Hoje é dia 22 de agosto, é dia do folclore. E nada melhor do que essa data para nós estarmos retomando aqui a nossa playlist, a qual fazemos a narrativas de mitos, lendas e também trazendo um pouco mais de curiosidades sobre o folclore. Vocês devem estar se perguntando, mas esse canal não se dedica ou não foi criado para a divulgação da cultura afro-brasileira? Sim, foi criado e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para falar sobre a influência do folclore ou do folclore dentro das religiões e matrizes africanas, porque é inseparável as religiões e matrizes africanas e o folclore. O folclore está dentro e aí nós temos que estar nos apropriando, temos que estar aprendendo sobre os nossos mitos, sobre nossas lendas, sobre aquilo que é do índio, sobre aquilo que é do negro, sobre tudo aquilo que é nosso. Mas antes de darmos sequência ao nosso diálogo, eu peço para você o seu like. Se você não é inscrito ao nosso canal, que você se inscreva, que compartilhe, comente. É muito importante a sua participação no nosso canal, porque estamos aqui para fomentar e valorizar a cultura afro-brasileira, a cultura ameríndia. Então, se você, assim como eu, é apaixonado por essa temática, sua contribuição vai fazer com que nós nos sentimos mais valorizados e mais inspirados para estar buscando por novos temas e fazendo dessa forma esse canal acontecer. O autor William Johnston, em 22 de agosto de 1843, criou a palavra folclore, oriunda de folk, que significa povo, gente, população, e lore, que significa conhecimento, tradição. Então o folclore é o conhecimento do povo, é a tradição do povo, criada pelo povo e para o povo. Por muito tempo essas tradições foram mantidas através da oralidade, transmitido de geração para geração. E ela é alvo de muito estudo, porque muitos pensadores, muitos cientistas acreditam ser muito importante que as pessoas conheçam as suas tradições e se apropriem dessas tradições. As religiões e matrizes africanas, elas passaram por um processo de miscigenação e dessa forma garantiram a sua existência e perpetuação até os dias de hoje. Podemos citar a influência das culturas europeia, africana, sem dúvida, e indígenas. E por que eu estou falando sobre isso aqui num vídeo que é para falar sobre folclore? Porque cada um desses elementos que eu falei, seja europeu, seja africano, seja indígena, tem seus elementos folclóricos, e esses elementos folclóricos estão presentes dentro das tradições religiosas e não estaria longe das religiões afro-brasileiras. O meu foco com esse vídeo é ficar dentro do folclore brasileiro e sua influência ou sua inserção dentro das religiões e matrizes africanas, em especial a Umbanda Sagrada. Então, quando nós falamos de folclore, temos como base tudo aquilo que provém do povo, oriundo do povo, seja suas tradições religiosas, festas, danças, lendas, mitos. O folclore, ele é feito pelo povo, para o povo, e é transmitido pela oralidade, e dessa forma se perpetua suas tradições, não se cai no esquecimento. Hoje nós vivemos num mundo de tecnologia onde é só botar lá no Google qualquer informação e você tem acesso a uma vasta pesquisa sobre aquilo que lhe interessa. Mas nas religiões e matrizes africanas se perpetua a tradição oral. Se tem sim sites, livros, mas a oralidade ainda é a base do passar o conhecimento, do aprender. Então, o sacerdote passa aos seus filhos o conhecimento, as tradições, as danças, as comidas, tudo aquilo que é necessário para acontecer e se manter a liturgia dos cultos religiosos. Agora, indo mais para dentro da nossa religiosidade aqui brasileira, na verdade mais para a cultura indígena, eu sempre digo para os meus filhos aqui da casa, para os meus amigos, que é essencial nós conhecer os mitos e lendas indígenas. Por quê? Porque nós estamos nos apropriando daquilo que é nosso.
nós estamos nos apropriando daquilo que é da nossa terra. Na Umbanda Sagrada, especificamente, se traz muita doutrina oriunda da religião espírita. Então, a Umbanda passou por um processo de branqueamento e, por vezes, acaba se desvalorizando aquilo que é do nativo. Nós trabalhamos com o caboclo é o chefe, é o cacique da casa, mas o que nós sabemos sobre a cultura indígena? O que nós sabemos sobre os Guaranis, sobre os Tupiniquins, sobre os Tupinambás? Por que não existe um interesse de pesquisa sobre as tradições desses grupos étnicos, se de uma forma ou de outra nós fazemos muitas coisas dentro dos nossos terreiros que provém deles, mas não temos um interesse em conhecê-los? Então, a base nossa para nós ter um conhecimento e um alicerce verdadeiro dentro da religião seria pelo menos ter um momento de mergulho a essas tradições religiosas, de conhecimento desses grupos étnicos e dessa maneira estar valorando aquilo que é nosso, né? E depois nos preocupar com outras influências externas que contribuem para que a nossa religião seja tal como ela é. A Umbanda, quando ela foi fundamentada, eu digo que ela foi fundamentada, não criada, porque Zélio Fernandinho, ele organizou uma religião onde ele se apropriou, se assim eu posso falar, de vários elementos de grupos étnicos e culturas. Então, ele pegou os elementos de espiritismo, das africanidades, de cultura indígena, e eu sempre brinco que ele botou numa panela de pressão e deu tal que nós conhecemos hoje, né? E com os anos, muitos outros elementos foram criados, muitos outros elementos foram apropriados dentro da Umbanda Sagrada e muitos outros foram excluídos. Uma das bases da Umbanda, porque o Zélio Fernandinho deveria ter um grande conhecimento sobre as outras religiões e matrizes africanas, porque havia sim incorporação de entidades antes da Umbanda ser fundamentada. Tem as macumbas do Rio de Janeiro e de São Paulo, havia já a encantaria e tantos outros ritos na pagelança ameríndia que aos seus ancestrais, que as entidades acabavam descendo, né? E aí por isso que eu digo que o Zélio só organizou. Então trouxe do catimbó o Zé Pilintra, trouxe o encantado da encantaria, trouxe o orixá da tradição de orixá, do candomblé, e trouxe uma ressignificação para isso. E muitas vezes o folclore acabou sendo esquecido, mas o folclore está lá. O Saci Pererê, a sereia, os curupiras, o boto, todos esses seres que a gente trata como crendice, como lendas, como historinhas, eles fazem parte do contexto religioso ameríndio, eles fazem parte do contexto religioso da encantaria e foram excluídos da Umbanda Sagrada porque os valores espíritas, os fundamentos espíritas se tornaram mais importantes. Mas se você for lá para o Maranhão, você vai ver culto ao boto, você vai ver um dia em que se faz oferendas ao Saci e não precisa nem ir muito longe. Nós aqui do Rio Grande do Sul, quem não tem o hábito de fazer uma oferenda ao negrinho do pastoreio quando se perde algo? Então, somente as sereias eu percebo que teve uma preservação dentro do culto da Umbanda, né? E aí fica dentro da linha de Iemanjá, regida na falange da Oxum, mas outros elementos folclóricos fazem parte do nosso contexto. Por isso eu estou gravando esse vídeo, para que nós possamos olhar para a cultura indígena, para que nós possamos olhar para o folclore brasileiro com mais carinho, com mais atenção, com mais amor, valorar esses elementos que são nossos. Nós temos que nos apropriar da nossa cultura, nós temos que saber justificar o que está dentro do nosso terreiro. Isso aqui é oriundo da cultura indígena, isso aqui é oriundo da cultura africana, isso aqui está aqui por causa do processo de miscigenação. Então, vamos olhar para os nossos povos indígenas, vamos instigar os nossos filhos de terreiros e vamos nos instigar a conhecer mais as matrizes africanas, as matrizes indígenas, a conhecer mais do nosso folclore e dessa forma nos apropriar realmente daquilo que é meu e daquilo que é seu.